Agora a gente volta a falar sobre o caso de Felipe Martins, aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Eu te conto agora uma notícia que está em destaque no nosso site revistaoeste.com, a manifestação do advogado de Felipe Martins, o advogado norte-americano Martin DeLuca, que é representante da Trump Media, reagiu nesse domingo a um artigo publicado pelo jornal nova-iorquino The Wall Street Journal sobre o caso de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Em publicação nas redes sociais, DeLuca classificou a situação como aterrorizante e levantou dúvidas sobre a integridade de sistemas do governo dos Estados Unidos. Segundo o jornal, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal utilizou um registro falso da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, a sigla CBP em inglês, para justificar a prisão preventiva de Martins. O documento registrava uma suposta entrada do ex-assessor em território norte-americano em dezembro de 2022, o que teria embasado a alegação de risco de fuga. O órgão norte-americano reconheceu oficialmente em 10 de outubro deste ano que o registro era incorreto e, de acordo com a colunista Mary Anastasia O'Grady, a correção foi feita mais de 18 meses depois, Berenice Leite, de o brasileiro apresentar provas de que não havia deixado o país na data indicada. Quero ouvir você. Exatamente, 18 meses depois eles apresentaram esse registro que, ao que tudo indica, foi fraudado. Isso está sendo investigado pela justiça norte-americana. E se aqui no nosso país nós temos essas ilegalidades acontecendo a todo momento, agora, né, as autoridades brasileiras que podem estar envolvidas nisso, nessa fraude, agora elas vão conhecer a caneta dos Estados Unidos, né? O caso é grave. A defesa de Felipe Martins, inclusive, chegou a ser destituída justamente porque queria ter conhecimento de quais provas seriam essas que teriam sido inseridas. E são várias camadas, né, que envolvem essa prisão ilegal do ex-assessor internacional do ex-presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins. Julgamento está marcado já para o dia 9 de dezembro, né? Não há nenhum tipo, apesar de todas essas evidências, de que ele sequer está envolvido no suposto plano de golpe de Estado. Todas as evidências apontam, dada a conjuntura ali da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, de que ele e os demais réus também serão condenados. Mas o que a gente percebe é que se trata de vingança mesmo, né, Daniel? Até porque as condições às quais Felipe Martins foi preso à época foi justamente para tentar cavar dele ali algum tipo de delação, assim como aconteceu com Mauro Cid, né? Tenente-coronel Mauro Cid, que, diferente de Felipe Martins, mudou a sua versão no depoimento em vários momentos, né? Foram mais de 10 depoimentos, mas Felipe Martins não, se manteve firme e agora está pagando, né, por não ter delatado, por não ter falado aquilo que a Polícia Federal queria. Mas eu estou muito confiante na justiça norte-americana nesse sentido, porque a gente está falando de interferência, né, e de uma verdadeira interferência na soberania, né, estrangeira. E lá nos Estados Unidos, volto a reforçar aqui, a advogada de Felipe Martins, que cuida especificamente dessa parte, ela disse que os crimes pelos quais essas autoridades que estariam envolvidas nessa fraude chegam de 15 a 20 anos de prisão. Então, vamos aguardar o que deve ser revelado muito em breve. Lembrando, Guta Pini, que Felipe Martins ele está em prisão domiciliar em Ponta Grossa, no Paraná. Ele permaneceu preso na cadeia, na prisão, entre fevereiro e agosto do ano passado. Foram 6 meses na prisão e agora ele desfruta, entre aspas, de uma meia liberdade. Afinal de contas, ele está usando tornozeleira eletrônica. Tudo que envolve Felipe Martins nesse caso, Dani, é muito suspeito. Porque toda a acusação ela está baseada em suposições, em ilações. Então, para começar, a tal da minuta do golpe, que ela não existe, que ela não foi localizada. O próprio ministro Luiz Fux falou disso no seu voto. A questão também das reuniões, que Felipe Martins não participou. E ainda que ele tivesse participado de qualquer reunião ali no Palácio do Planalto, é onde ele trabalhava. Então, querer criminalizar as idas dele ao seu local de trabalho. Aí a gente já mostra toda essa questão de ilações que baseou a denúncia. Fora isso, as entradas dele no palácio
por conta daquele documento agora que foi revelado, que a Procuradoria-Geral da República inseriu no processo, nas alegações finais, toda aquela questão das assinaturas, que são muito suspeitas, que daí, por conta disso, a defesa do Felipe Martins pediu mais prazo para se manifestar sobre esse documento, que foi inserido, novamente eu digo, durante as alegações finais, que não é um momento adequado para você inserir novas provas. E por conta desse pedido de dilação de prazo, que a defesa do Felipe Martins foi destituída. Quem não se recorda da decisão do ministro Alexandre de Moraes, julgando aí com base num precedente da década de 50, para impedir, então, que o advogado do Felipe Martins continuasse na sua defesa e nomeasse, então, um defensor público para seguir no caso. E agora a defesa de Felipe Martins contratou um perito e constatou que as assinaturas não batem, não são verdadeiras, e por conta disso, então, mais um indício de suspeitas de fraudes envolvendo toda essa questão de Felipe Martins. 18 meses depois, vem então o departamento lá dos Estados Unidos, em relação a essa questão migratória de entrada no país, revelar que aquele documento de entrada não é verdadeiro e não poderia ter baseado nenhum tipo de decisão aqui no Brasil. Então, Dani, é fraude em cima de fraude. É isso que a gente vai vendo. Então, são suposições, ilações, a acusação, alegações finais, tudo baseado em documentos que não se sustentam na realidade, ou pelo menos estão sendo muito questionados agora. E não só aqui no Brasil. Agora essa investigação vai correr lá em solo americano. E daí nasce, então, alguma esperança para nós brasileiros que a justiça realmente seja feita. Agora eu estou na ansiedade, Dani, na expectativa do voto do ministro Luiz Fux, quando ele tiver que se manifestar sobre tudo isso, porque o ministro Luiz Fux terá a oportunidade de fazer uma análise desses 18 meses. Lá de trás, quando o Felipe Martins apresentou toda a documentação, todos os indícios de que ele não saiu do Brasil. Então, a minha expectativa é como é que o ministro Luiz Fux vai fazer essa análise. Eu acredito que ele vai novamente expor toda a farsa que é essa narrativa do golpe.